Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo nós vamos ver vídeos que viralizaram onde o sobrenatural se manifestou, gente. Casos impossíveis que era para que pessoas tivessem ido a óbito, que era para que elas tivessem partido dessa para uma melhor. Só que por uma fração de segundos, por questões de milésimos, o pior não aconteceu. Aquilo que você olha e fala, isso não tem explicação, só pode ter sido a proteção de Deus, anjos enviados para guardar aquela pessoa, porque não era o momento dela. Quando não é o seu momento, nada acontece. Quando Deus declara, até o diabo obedece. E se você já gosta desse tipo de conteúdo, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa a tua opinião nos comentários. Bora pro vídeo! E agora repare, por um descuido, quase que a criança vai parar no meio da rua e o pior acontece. Ela vai e de repente, do nada, ela cisma de voltar. O que fez com que essa criança desejasse voltar? Olha de novo. O pai ainda bota a mão na cabeça, lamentando. Olha lá, ela sai correndo e do nada ela volta. Do nada ela, vou voltar. Se ela não tem esse insight de voltar, infelizmente o pior tinha acontecido. Mais um livramento. E agora, repare nessa pomba. Esse cara, ou essa mulher, não sabemos, estava indo em direção a esse precipício. E do nada, gente, passa uma pomba na frente do carro, a pessoa se assusta, diminui a velocidade e consegue impedir ali, consegue evitar de cair no precipício. Olha de novo, por muito pouco, olha lá, ó. Passa uma pomba e ele se assusta e dá uma freada. E aí é o tempo que ele consegue ali frear, porque senão teria caído no precipício, gente. Que livramento dado através dessa ave. E agora repare ali, ó, naquela pessoa na linha do trem. Se você reparar, eu vou mostrar de novo daqui a pouco, uma fumaça branca em volta dela e do nada ela cai na linha do trem. Repare bem. Ó, ela cambaleia e cai. Cai na linha do trem e o trem tá vindo. As pessoas começam a acenar e de repente, gente, o trem consegue parar em cima dela. Algo realmente, por questões de centímetros, 10, 15, 20, 50 centímetros, o trem teria pego nela. E essa pessoa sai ilesa. Se não me engano, ali parece ser uma mulher. Ó, repare na fumaça branca. Ela não está fumando. Aquilo ali é alguma coisa que parece ser sobrenatural. Repara, uma névoa branca em volta dela, ela cambaleia do nada e cai no trilho. E nisso, o trem tá vindo. Ela fica meio que desacordada, meio que parada ali, e o trem consegue frear em cima dela, gente. Sobrenatural. Não tem como dizer que isso não foi um livramento de Deus, gente. Olha a distância que o trem vai parar dela. Inacreditável. Repara na mulher. Ela andando no meio da rua. De repente vem um carro, bate no outro carro e ela sai ilesa, gente. Repara. O carro vem, perde o controle, bate no outro carro e por um triz não acerta ela. Como explicar isso? Por questões de centímetros, o carro não atropela ela, gente. Não tem como dizer que não teve a mão de Deus aqui, ó. Repare de novo. Um milagre de Deus que protegeu ela. E agora, repare, esse homem vai ter a gentileza de fechar esse bueiro. Ele, vou fechar esse bueiro, vou fazer uma gentileza. E porque ele fez essa gentileza, olha o livramento que ele recebeu.
desabou ali, gente. Eu não sei o que é ao certo, desabou no local que ele estava. Caiu aonde ele estava. Se ele não vai fazer a gentileza de fechar o bueiro, cairia em cima dele e ele sofreria o acidente. Repara, ele vai lá, vou fechar esse bueiro. E do nada cai aonde ele... E agora, repara, a criança sai correndo e por um triz, gente, o caminhão não atinge ela. Repara, por um triz, o pai estica o braço para tentar pegar a criança, só que ele não consegue. A criança, ela vai e faz uma curva e por questões de centímetros, gente, o caminhão não pega, repara. Olha lá, ó. Esse sim teve um livramento de Deus. E agora, repara, a criança cai dali de cima e fica com o pé preso, se não me engano, ali no bolso do rapaz, que deve ser o pai dela. Gente, ela ficou agarrada aqui, ó. Se ela não ficasse agarrada, ela ia cair de cabeça. Olha isso. E ele consegue segurar. Olha lá, ó, ela se desequilibra, cai, o pé fica preso ali na calça e ela consegue se livrar. E agora mais um caso atravessando a rua, gente. Por um triz ele consegue puxar a criança. O carro vem vindo, ele puxa a criança pelo braço, porque senão o carro ia pegar nela. O certo seria ele atravessar a rua já de mão dada. A criança cisma de sair correndo. Na hora que o carro vem, o carro não para na faixa de pedestre. E ele consegue puxar, gente, por um triz. Repara. Isso foi um milagre. E agora, repara nesse caminhão. Ele derrapa e vem na direção do carro. Era para pegar em cheio, gente. Por causa de centímetros ou alguns metros, o caminhão consegue manobrar e desviar. Esse sim é um livramento. E agora, repare. A cobra dá o bote, uma sucuri provavelmente, deu um bote ali. E por muito pouco não pega aquele rapaz. O pessoal se assusta e sai correndo. Repara. Ó. Ela vem para dar o bote por algum motivo que a gente não sabe explicar. O bote não pega no rapaz. Era para ter pego. Normalmente as cobras não erram esses botes, gente. E aí eles se assustam e saem correndo. Um grande livramento. E agora repare nesses homens. Eles estão ali fazendo algum tipo de manutenção e o pneu explode. Se eles não saem dali, gente, por questões de segundos, eles iam sofrer ali um impacto do pneu, repara. Deviam estar enchendo o pneu e o pneu explode, gente. Essa é a mão de Deus que protegeu eles. E aqui essa mulher vai atravessar a rua, ela para, só que vem um acidente de carro. E vai um carro para um lado e um carro para o outro, e ela estava no local exato, gente. Se ela tivesse 50 centímetros para um lado ou para o outro, um dos dois carros teriam pego nela, gente. Não tem como explicar isso. Repara, ela para no local certo. O acidente acontece e ela tem um livramento. E agora, repara, o homem pula para evitar que o cego caísse na linha do trem, gente. Repara, ele percebe que o cego está indo e ele poderia cair na linha do trem. Ele vem e salta de um lado para o outro para evitar. Repara, ele salta, segura o cego e consegue evitar que ele caísse na linha do trem e o pior acontecesse. Mais um livramento de Deus. E agora, repare, o carrinho está indo na direção da rua. A pessoa cai e não consegue se levantar e o carrinho vai indo. E ele vai para o meio da estrada, só que Deus manda um anjo. Um anjo que consegue segurar o carrinho. No momento em que o carrinho estava indo, ele aparece. Como explicar isso? E se aquele homem não estivesse ali? O homem aparece e consegue evitar o acidente que esse carro sofreria. Repare, a pessoa tropeça no desespero, tenta se levantar e não consegue, cai de novo. E aí surge uma pessoa do nada
para evitar que o carrinho fosse para o meio da estrada. Gente, se não fosse esse homem ter aparecido, o pior teria acontecido. Mais um livramento de Deus.